Pessoal, então como eu falei, esse livro aqui é um livro que mexeu comigo nesses últimos dias, né? Chama-se O Sermão sobre a Queda de Roma, do Jérôme Ferrari. Ele é um filósofo, tradutor, escritor francês. Ele nasceu em 1968, num ano significativo, em Paris, num contexto bastante conturbado, e estudou filosofia durante muitos anos, e hoje é professor de filosofia no Liceu Internacional Alexandre Dumas, na Argélia. Argélia, que é o nome moderno para uma daquelas cidades importantes da história da cristandade, que é Hipona, o lugar de onde veio Agostinho de Hipona, o nosso Agostinho. E esse livro é muito interessante por vários motivos, né? O primeiro deles, eu queria falar sobre o próprio título. O título foi a primeira coisa que me cativou quando eu vi, não é? O Sermão sobre a Queda de Roma. Obviamente, quem está habituado com a leitura dos textos de Agostinho já conhece um pouco lá, né, o Dexídio Urbis, que é o conjunto ali de 4 ou até 5 sermões que Agostinho entregou em 410, na ocasião em que ele exortava os romanos e todos aqueles que faziam parte do espaço e do contexto proconsular de Roma, né? Não só Roma em si, mas todas as cidades tuteladas e governadas por ela, né? Então, acho que agora cortou, tá tudo. Bom, então Agostinho escreve, aliás, ele produz, ele entrega esses sermões, né, 4 ou 5 sermões, e ao entregar esses 4 ou 5 sermões, ele faz uma espécie de exortação aos romanos para que eles prestem atenção no contexto da situação em que Roma se encontra. Ele vê a situação de Roma como uma situação complicada, aquele império que todos, de alguma forma, achavam que seria indestrutível, ele já vê dando sinais de corrupção, de destruição, e o que complica ainda mais a situação e que provoca Agostinho a entregar esses sermões são as críticas feitas aos cristãos, em especial porque a Roma nesse período, o Império Romano nesse período, ele é considerado por eles um império já cristianizado, né? É um império dito cristão. E então, como esse império que, enquanto estava nas mãos dos deuses, ele crescia forte e poderoso, e agora que ele está, digamos assim, cristianizado, ele vai conhecer a sua derrota? Como assim, não é? Então, e a questão dos deuses, a questão do verdadeiro Deus, tudo isso faz Agostinho, de alguma forma, se movimentar para dar respostas, não só àqueles que fazem e levantam questões críticas aos cristãos, mas ao mesmo tempo para exortar e consolar aos cristãos, fazendo-os lembrar da pátria celeste, mostrando aí já sinais daquilo que ele vai trabalhar depois, posteriormente, de maneira muito mais solidificada em outras obras, mas sobretudo na que ele trabalhou e que trata exatamente dessa distinção, que é a cidade de Deus, onde ele vai falar sobre a pátria celestial e a pátria terrena, mostrando que elas têm duas dinâmicas e que a pátria terrena ela é efêmera, ela é passageira, ela é transitória, em contraste com a pátria celestial, que é eterna, duradoura, indestrutível e, portanto, estável. Então, Agostinho, quando entrega esses sermões, ele entrega esses sermões num contexto em que Roma estava dando sinais da sua decadência. Em geral, os historiadores, principalmente os que estudam essa passagem, principalmente da Idade Antiga para a Idade Medieval, costumam colocar como um ano referencial para a queda de Roma em 476. Ou seja, imagine aí, 66 anos antes, Agostinho já estava falando de alguma forma sobre a futura queda desse império, e obviamente agravada pela invasão dos bárbaros, pela pilhagem que os bárbaros faziam em todas as cidades, digamos assim, que pertenciam ao poder e ao domínio do império. Então eu estou lembrando tudo isso porque é impossível a gente pegar um livro como esse, não é? Primeiro de um filósofo como
o Jérôme Ferrari, que estudou os 5 sermões, ele foi a fundo nessa pesquisa, ele é um estudioso do pensamento de Agostinho, dá aula sobre a história medieval, da filosofia medieval, em especial focando aí nessa primeira parte, nessa transição da Antiguidade para a Idade Média, e então ele escreve um romance e dá o nome O Sermão sobre a Queda de Roma. Nesse livro, ele abre com uma citação do Sermão 81, que é um desses sermões que fazem parte do Exídio Urbis. Né? E lá pelas tantas, na abertura do livro ele diz, né? Tu te espantas que o mundo chegue ao fim, mas vale que te espantes de vê-lo chegar à idade tão avançada. O mundo é como um homem, nasce, cresce e morre. Na velhice, o homem vive assolado por misérias, e o mundo, na velhice, vive também assolado pelas catástrofes. Cristo diz, o mundo vai partindo, o mundo está velho, o mundo sucumbe, o mundo provecto respira ofegante, mas não tenha medo, tua juventude há de se renovar como uma águia. Então essa é uma citação desse sermão que foi entregue no dia 8 de dezembro de 410, um sermão em que Agostinho vai usar as expressões aí mundo cansado, mundo envelhecido, e óbvio que ele não vai falar sobre o mundo envelhecido apenas como o cosmo que todos os seres humanos habitam, ele vai falar sobre os mundos construídos pela mão humana, pela cultura humana, tudo aquilo que é produto do ser humano, tudo aquilo que o ser humano produziu, de alguma forma vai sucumbir, vai ser destruído, vai terminar. Né? Então ele abre com essa citação do sermão e ao longo do livro, cada passagem do livro, cada capítulo, cada período, que é interessante, que vai ter grandes viradas, ele destaca aí uma citação dos sermões, desses sermões que fazem parte desse contexto da exortação de Agostinho sobre a queda de Roma. Interessante, eu não vou obviamente dar o spoiler aqui, mas as únicas coisas que eu tenho para dizer sobre esse livro e de alguma forma dar aqui as minhas impressões, em geral dele, é muito bem escrito, o Ferrari, ele domina a arte de escrever, escreve muito bem, e além disso, além dele escrever muito bem, a gente conta com o trabalho exímio do tradutor, que é o Samuel Titan Júnior, que é ali catedrático da USP, se não me falha a memória, de literatura comparada. É uma tradução maravilhosa. Só pela tradução o livro já vale a pena, o livro já é um baita livro. Parabéns aí à Editora 34, que com o lançamento dessa obra para a coleção Fábula fez um trabalho primoroso. Mas o enredo em geral desse livro é o enredo muito semelhante, até eu postei nesses dias aí que esse livro se alguém quer entender ou quer saber mais ou menos do que esse livro trata, ou o impacto desse livro poderia causar, ele seria o resultado de uma mistura aí de Agostinho com Leibniz e dos irmãos Coen com Scorsese. Então se você misturar esses 4 aí, você vai de alguma forma sentir o cheiro do que eu estou falando desse livro aqui. Então por que eu estou lembrando desses... Primeiro aqui dessa imagem do cinema, né? Porque é impossível você ler esse livro aqui e não lembrar, por exemplo, de filmes como Fargo, do Irmãos Coen, em especial a série que eles inspiraram, né, com o filme Fargo, que basicamente mostra ali histórias de pessoas, e essas histórias elas são quebradas pelo passado, presente, e você tem vários momentos, e ela não é tão linear assim como a gente espera. Então esse livro não é um livro linear, na verdade são várias histórias, e todas essas histórias elas correm a partir de 2 personagens principais, que é o Mathieu de um lado e o Liberot do outro. O Mathieu e o Liberot são 2 amigos de infância, os 2 em determinado momento da vida resolvem ir para Paris, eles vão estudar filosofia, eles vão estudar na Sorbonne, que é inclusive a universidade onde o Ferrari estudou, né, o autor do livro, e eles 2 vão estudar filosofia.
O Mathieu vai se especializar em Leibniz, e é importante aqui, daí, por isso que eu disse que essa mistura ela é interessante, porque o Mathieu vai estudar Leibniz e vai focar numa das teses importantes do Leibniz, que é a tese dos mundos possíveis, né, a teoria dos mundos possíveis, que implica inclusive uma linguagem dentro do estudo da lógica, em especial hoje a lógica modal, que lida muito mais com isso, com essa linguagem, e que reflete aí uma questão levantada por Leibniz, inclusive para falar sobre Deus, o porquê que esse mundo, dos vários mundos possíveis que Deus tinha à sua disposição, não é? Porque este mundo é o melhor mundo que ele nos entregou, certo? Então esse mundo, que é o melhor dos mundos possíveis, e essa reflexão toda, ela perpassa essa obra o tempo todo você vai ver situações muito curiosas nesse livro, direcionadas, por exemplo, à situação do estar no mundo, né, no viver no mundo. Em alguns momentos aqui curiosos, por exemplo, a personagem diz o seguinte, né, mas agora estava no mundo que escolhera para si, o mundo que ia construindo pedra a pedra e nada poderia lhe inspirar culpa. Estendeu lentamente a mão e tocou seu rosto. Ou seja, esse mundo criado o tempo todo pelos seres humanos, ele aparece aqui nas diversas histórias que vão acontecer aqui ao redor dessas duas personagens, né? São dois estudantes, um que estuda Leibniz, estuda justamente isso, essa capacidade que os seres humanos têm de construir mundos, e esses mundos sejam construídos com suas mãos, sejam construídos mentalmente, com a cultura. Esses mundos todos, que também manualmente são construídos culturalmente, eles guardam em si a sua precariedade. Então, por um lado, a gente tem o Mathieu, que é mais introspectivo, que está ligado a um personagem importante desse livro, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas que ele enfrenta diversas dificuldades, inclusive com relação à sua capacidade de lidar com os relacionamentos, com outras pessoas, etc. Mas do outro lado a gente tem Liberot, que é o estudante, né, de filosofia junto com Mathieu, são amigos desde a infância, que estuda aí Agostinho. E o que você acha que ele vai estudar? Ele vai estudar exatamente os 5 ou 4 sermões, esses 4 sermões aí, que são entregues por Agostinho em 410, por ocasião da sua exortação sobre a queda de Roma. Então, todas as histórias que vão correr nesse livro, então é um livro de histórias, né? Todas elas estão ligadas a estes dois personagens. Eles dois são chave, não é? Mas o livro não começa com eles. O livro começa com Marcel Antonetti, né? Marcel Antonetti. Ele é uma figura interessante, ele tem um temperamento muito semelhante aos personagens nihilistas de Dostoiévski. Então, se você está habituado com a leitura dos livros de Dostoiévski, eu me refiro em especial a Memórias do Subsolo, Os Irmãos Karamazov, por exemplo, O Jogador, que é uma das obras iniciais do Dostoiévski, você vai entender muito bem a dinâmica desse personagem. Ele é assim, o livro abre com o problema que ele levanta. Esse problema é muito curioso, porque é um encontro dele com uma vivência que ele tem de si mesmo que é angustiante. Ele se depara o tempo todo com uma foto que foi tirada em 1918, que é um período em que a França está sob guerra, sob uma pressão enorme. E ele não se vê nessa foto, justamente porque eles tiraram, a família tirou essa foto, justamente quando ele não estava presente. Então, ao longo de todo o deslindar desse personagem, o que a gente vai encontrar é o Marcel Antonetti dizendo exatamente o seguinte, né? Marcel contempla, e é o narrador, né? Marcel contempla o espetáculo de sua própria ausência. O Marcel é um cara já idoso aqui no contexto desse livro, né? Mas, como eu disse a você, o livro ele não é tão linear, então ele vai pulando partes da história e você tem que ficar muito atento, porque ora ele fala do presente, ora ele vai para o passado, ora ele vai para uma situação presente, mas com outras pessoas que estão ligadas a Marcel. Mas o que liga Marcel e todos os outros personagens são exatamente esses dois estudantes, e ao longo do livro você vai ver os mesmos problemas.
mundos sendo criados e mundos sendo destruídos, sonhos sendo realizados e esses sonhos realizados sendo desmantelados, momentos de alegria, momentos de tristeza por estas coisas que foram conquistadas, elas se perderem. Então o livro basicamente vai trabalhar com esse enredo. Óbvio que eu não vou dizer para você o que vai acontecer, eu quero que você leia o livro. Não espere desse livro uma leitura, eu diria assim, simplista. É um livro angustiante, é um livro perturbador, porque ele leva em consideração exatamente aquilo que eu gostaria de tratar como sendo um dos pontos que mais mexeu comigo aqui na leitura desse livro, que é como nós cristãos lidamos com aquilo que Agostinho trabalha nos seus 4 sermões, né, de 410, que Jérôme Ferrari trabalha aqui, e que os cristãos em geral na Idade Média trabalharam com o uso, o recurso do tópico relacionado à fortuna. Fortuna era um nome, digamos assim, de uma experiência que desde os tempos de Agostinho, e isso a gente pode remeter até à Grécia Antiga, mas em especial a cultura romana trabalha isso de uma maneira muito curiosa, talvez bem semelhante àquilo que os gregos chamavam de ananke, ou eles chamavam de moira, as discussões em torno do destino, etc. Mas os latinos chamaram de fortuna aquela experiência que o ser humano, de alguma forma, confia, na medida em que acredita que enquanto ele tiver essa riqueza, essa fortuna, esse mundo que ele construiu com as suas mãos e que é perfeito, suficiente para fazê-lo feliz, que enquanto este mundo estiver de pé, ele vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Então os medievais, e isso vai desde a Antiguidade Tardia com Agostinho até a Idade Média, isso em Tomás de Aquino, por exemplo, é trabalhado em diversas passagens, que é essa nossa, digamos assim, tendência a focar nas coisas terrenas e dar a elas toda a sua áurea de eternidade, de estabilidade, de indestrutibilidade. Então a fortuna, ela é o meio pelo qual os medievais, sobretudo, entendiam que o ser humano ele é, de alguma forma, surpreendido, justamente porque ele parte de uma ilusão. A fortuna ela é trabalhada aqui de uma maneira muito curiosa, é muito semelhante àquilo que próprio Agostinho nos sermões, e se você puder leia, esses sermões estão disponíveis pela Universidade de Coimbra gratuitamente, o PDF com a tradução, toda disponibilizada por eles gratuitamente, você pode entrar lá no site da Universidade de Coimbra e só precisa digitar lá De Excidio Urbis, que são os sermões sobre a queda de Roma, e você vai ler esses sermões, são sermões muito interessantes, porque eles mostram exatamente isso, qual era o grande pecado de Roma, ou dos romanos, acharem que Roma é indestrutível, acharem que o estado de vida que eles estão vivendo é indestrutível, de que uma vez que eles conseguiram e conquistaram o grande, digamos assim, momento de suas vidas, então essa situação que eles se encontram hoje seria suficiente para que eles se acalmassem e vivessem com toda a tranquilidade do mundo, porque agora que eles conseguiram a fortuna, nada mais vai destruí-los, nada mais vai poder fazê-los infelizes. E o que Agostinho quer mostrar é que não existe nada neste mundo que não caduque, não existe nada neste mundo que dure para sempre. Então, a perspectiva de Agostinho é uma perspectiva extremamente pessimista com relação à realidade que nos cerca, pessimista com relação ao mundo. Aliás, quando a gente abre as Confissões de Santo Agostinho, e lá no início ele diz, criaste-nos para ti, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós, ele não está falando de conversão, ele está falando da morte, ele está falando do estado do cristão nesse momento da vida que os latinos chamavam de homo viator, que é o homem viajante, o homem peregrino. Esse homem peregrino, esse homem no estado de vida presente, é um homem que está preso às vicissitudes, que está preso àquilo que é efêmero, passageiro, transitório. E por isso, todas as vezes que ele se firma em alguma coisa que não é eterno, que não é duradouro, que não é indestrutível, que é destrutível,
pelo contrário, é destrutível, ele então vai vivenciar os perigos da fortuna. E a fortuna, ela e aqui eu queria fazer uma indicação de um livro muito bacana, é um livro de Boécio. Boécio, ele é um importante, eu diria assim, uma importante figura para o estudo da teologia. Em rigor, é só com Boécio, lá no quinto para o sexto século, né, que é o momento em que ele atua, é que a palavra teologia vai ganhar os contornos que a gente tem hoje, porque até então teologia era visto simplesmente como estudo dos mitos gregos. Então, isso aí é o Werner Jäger, é só dar uma estudada neles ali que você vai ver que a teologia ganha os contornos que a gente entende hoje, é só com Boécio. Boécio foi uma figura importantíssima, e ele galgou posições políticas e sociais e atuou numa elite muito poderosa, não é? E o que acontece com ele nesse contexto? Ele é traído de uma maneira sórdida, ele é condenado, ele já está no contexto de 476, portanto da queda propriamente de Roma, ou seja, ele já está sob o regime do domínio dos vândalos, e aqui em especial dos godos, né? Então Teodorico já está no contexto, digamos assim, do trabalho, do ofício de Boécio, que é traído pelos seus amigos, é traído pelos seus colegas, e nessa traição ele é torturado até a morte, quando ele é decapitado. Em numa dessas sessões aí, numa desses períodos entre uma tortura e as últimas que levarão ele ao suplício, ele escreveu esse livro chamado A Consolação da Filosofia. Boécio ele é importante porque ele escreveu um tratado que depois do De Trinitate de Agostinho, sem dúvida, será um dos mais comentados na Idade Média sobre a Trindade. É um filósofo que resolveu, nos últimos momentos da sua vida, diante de toda a situação que ele vive, que se desmoronou diante dele, ele resolve escrever um livro cujo o consolo virá da filosofia, que se apresenta como uma dama, tá certo? E essa dama não é uma dama qualquer, é a amante da sabedoria, é a própria filosofia. E a sabedoria para Boécio é o próprio Deus. Então a filosofia aqui está longe de ser entendida do jeito que a gente costuma entender, como um pensamento impiedoso, um pensamento cético, ateísta. A filosofia aqui, ela parte do princípio de que Deus existe, e todo o discurso que ele vai receber agora da filosofia como um consolo para o momento que ele está vivendo, começa exatamente com a filosofia questionando a confiança do Boécio na fortuna. Então ela começa a questionar a filosofia quando ela começa a conversar aqui com Boécio, e é isso que ele constrói nesse diálogo entre ele e a filosofia aconselha ele nesse momento tão difícil da vida, justamente mostrando, em primeiro lugar, olha só, você confiou na fortuna, a fortuna não pode te fazer feliz. E aí o diálogo todo que perpassa Boécio aqui é um diálogo sobre a felicidade, que é um diálogo herdado de Agostinho. Agostinho também está preocupado com o fato de que os seus contemporâneos estão tão presos ao estado de Roma, no estado em que se encontra, de indestrutibilidade, que eles depositam a sua confiança em Roma, acreditam que Roma, enquanto ela estiver de pé, eles serão felizes. Ou seja, a felicidade está toda atrelada à fortuna. Mas a fortuna, ela sempre cai. Ela é como o mundo, ela é o mundo que não se permanece, que é instável, que cai, e que, quando depositamos a nossa confiança na fortuna, sempre nós experimentamos as situações mais adversas, né? Eu, pensando nessa relação aí, pensando nesses dois teólogos, né? Pensando aí em um que estava ali no olho do furacão, no momento em que Roma está caindo, mas ainda não caiu, e o outro que já está trabalhando e produzindo teologia no contexto em que a Roma já foi destruída, e que ele mesmo prova dessa experiência de ver as coisas ruírem diante dele, eu comecei a pensar sobre o nosso momento hoje. O nosso momento hoje é um momento em que a gente se pergunta como as coisas elas mudam, como aquilo que antes a gente tinha tanta confiança, agora a gente não tem mais aquela confiança de antes. Então hoje a gente está numa situação em que as pessoas elas estão desesperadas, elas estão preocupadas, e com razão, a Roma, nossa Roma,
está sendo invadida, e ela não é invadida por bárbaros, ela não é invadida por godos, não é uma invasão de um povo que vem nos destruir, mas é a invasão de um vírus que ameaça a nossa paz, ameaça a nossa segurança, ameaça uma série de coisas, e a gente, obviamente, começa a se perguntar sobre o porquê dessa situação toda. E nesse livro, que é um livro bem bacana, para quem quer estudar Agostinho, Peter Brown escreveu uma brilhante biografia, uma das melhores, se não for a melhor. Ele descreve, com base nos estudos que ele fez de fonte primária, né, do Possídio, que foi o primeiro biógrafo de Agostinho, que inclusive foi contemporâneo de Agostinho, e que testemunhou o falecimento de Agostinho, dizendo que ele morreu com febre, e lendo os salmos penitenciais no momento em que ele faleceu. Com o estudo que ele fez da biografia do Possídio, ele chegou à seguinte conclusão e descreveu da seguinte forma a situação de Agostinho, no momento não mais em que ele escreve os sermões, mas imagine agora 430. Então 20 anos se passaram desde que ele entregou aquele sermão dizendo: gente, não coloca sua confiança no império. O império vai cair. A nossa esperança tem que estar na pátria celestial e não na pátria terrena. Então, o Peter Brown descreve esse momento de 430, que é quando o Agostinho está ali nos seus últimos momentos. Ele descreve da seguinte forma: Agostinho viveu para ver a violência destruir o trabalho de sua vida inteira na África. Imagine que ele está aqui em Hipona, no mesmo lugar onde Jérôme Ferrari vive, ensina filosofia e etc. E isso é uma frase de Agostinho. Aquele que se reveste de sabedoria reveste-se de tristeza, e o coração que compreende corrói os ossos como ferrugem. O homem de Deus, então agora Possídio, né, que é o biógrafo de Agostinho, ele vai dizer: o homem de Deus, referindo a Agostinho, viu cidades inteiras saqueadas, propriedades rurais arrasadas com seus donos mortos ou dispersos como refugiados. Preste atenção nisso. Igrejas privadas de seus bispos e seu clero, as santas virgens e os ascetas espalhados por toda parte. Alguns foram torturados até a morte, alguns mortos na mesma hora, e outros como prisioneiros reduzidos à perda de sua integridade do corpo e da alma, para servir a um inimigo perverso e brutal. Note, os hinos a Deus e os louvores nas igrejas cessaram. Em muitos lugares, o fogo transformou em cinza os prédios das igrejas. Os cultos a Deus não mais puderam ser celebrados no local apropriado, e as pessoas deixaram de buscar os santos sacramentos, ou quando estes eram buscados, não se encontrava ninguém que pudesse ministrá-los. Ou seja, meus irmãos, em 430, quando a igreja enfrentou a queda do Império Romano e tudo aquilo que eles não imaginavam que poderia acontecer um dia estava acontecendo diante deles, eles tiveram que lidar com o fato de que as igrejas não conseguiam mais abrir suas portas para celebrar sequer os seus sacramentos. Seus ministros sequer conseguiam estar presentes para ajudar as suas congregações. Ou seja, muito tempo se passou depois de Agostinho e a igreja ainda está aí. Isso revela uma série de coisas. Revela aquilo que Jérôme Ferrari diz no seu livro o tempo todo. Roma ruiu, mas os romanos ainda vivem. É como se todos os mundos que a gente constrói, como vai dizer o Peter Berger, né? Os mundos socialmente construídos são todos eles precários. Isso significa que eles vão ruir, que eles vão cair, e nós vamos permanecer. A pergunta não é se os mundos eles vão permanecer, a pergunta é como a gente vai lidar com o fato de que os mundos que a gente constrói serão destruídos enquanto nós permaneceremos. Como lidar com o mundo destruído, como lidar com o mundo no pós-guerra, como lidar com o mundo numa situação e num contexto de caos, de catástrofe, de desequilíbrio, de perdas, etc. Isso me faz lembrar aqui a outra
citação que o Peter Brown, mais uma vez aqui vai aparecer para nos ajudar a pensar, ele diz, né, que nesses últimos meses da vida de Agostinho, apareceria, né, ainda ativo na mente e no corpo, numa igreja repleta de remanescentes, mas remanescentes abatidos de uma sociedade romana que um dia foi esplêndida, homens ricos que tinham vivido numa abastança inabordável, misturavam-se agora aos pedintes que os tinham invejado. Através da tortura e da exigência de resgates, os vândalos haviam extorquido toda a riqueza que Cristo e os seus pobres nunca receberam. Então, essas passagens que eu acabei de ler aqui, que refletem aí esse contexto de Agostinho e da queda do Império Romano, eles apenas surgiram aqui como um pretexto para a gente pensar hoje sobre essa situação de uma possibilidade de um pessimismo cristão com relação a tudo o que é construído com as nossas mãos e com a nossa mente. Um pessimismo que faz com que a gente não se prenda a nada neste mundo, mas que faça com que a gente sinta na pele o que é ser peregrino, o que é não pertencer. Esse se sentir ausente, mas presente ao mesmo tempo, ausente na medida em que pertencemos a uma pátria celestial, presentes porque ainda perambulamos neste mundo. E esse pessimismo, ele por um lado, ele não pode ser visto como aquele pessimismo ateu, o pessimismo que simplesmente poderia terminar no niilismo, não é? Trágico, fatalista, e que terminaria simplesmente por dizer, olha, não temos nenhuma esperança, e como as personagens de Dostoiévski, em especial Memórias do Subsolo, aquele personagem que eu sempre vivo citando aí, não é? Um homem desagradável, um homem doente, um homem mau, e a gente já sabe porque ele é assim, porque que o mundo todo se exploda desde que ele possa tomar o seu chá no fim da tarde. Ou seja, não é o niilismo, não é um pessimismo niilista, mas é um pessimismo que faz a gente projetar a nossa esperança não mais na fortuna, não mais nos mundos criados por nossas mãos ou pela nossa mente, mas a nossa esperança no mundo criado por Deus, no mundo feito por Deus, nas saídas dadas por Deus. Eu gosto muito do Greg Beale quando ele diz que toda a nossa experiência depois do Éden é uma tentativa de improvisar o Éden. O jardim do Éden é improvisado em todas as nossas tentativas de construir sistemas de segurança. O sistema de segurança é o sistema de toda a nossa vida de entrega, de confiança na fortuna, de que vamos construir uma torre que vai ser indestrutível, que ninguém vai conseguir pôr abaixo. E essa nossa sanha por ter uma segurança nas coisas presentes, ela gera em nós uma confiança em algo que não se sustenta, em algo que não nos sustenta, em algo que não nos serve como um chão verdadeiro. Por fim, eu entendo que o momento é o momento de relembrar aquele ensino bacana que o Nassim Nicholas Taleb deu pra gente aí, né, com esse livro interessantíssimo, O Antifrágil, quando ele diz que existem 3 tipos de pessoas aí, né? Imaginem que uma pessoa que é frágil, uma pessoa resiliente e uma pessoa antifrágil. O frágil é o tipo de pessoa, imagine o seguinte, que ela encara a vida e o mundo, não é, que ela vive como um cristal. Então ela tem que tomar cuidado para que nada se quebre, porque se quebrar, acabou tudo, a vida não tem mais sentido, enfim. Então uma pessoa que faz do mundo um mundo frágil como um cristal, ela vai fazer de tudo para evitar que esse cristal se quebre. O problema é que se esse cristal se quebra, para uma pessoa que enxerga o mundo como um cristal, ela perde todas as esperanças, porque o cristal, quando quebra, você não consegue reconstruir, não consegue fazer nada com ele. Então, de um lado você tem a fragilidade, do outro lado você teria talvez a saída mais comum que as pessoas tentam de alguma forma percorrer, que é o caminho da resiliência, se adaptar a todas as situações. E hoje, mais do que nunca, a gente quer se adaptar às mais diversas
digamos assim, situações. O resiliente é visto como algo positivo, mas o resiliente não muda, o resiliente não transforma, o resiliente ele não se quebra, o resiliente ele se adapta. E eu concordo com o Taleb, eu acho que um cristão ele não se vê e não vê o mundo de Deus nem como algo frágil, nem como algo resiliente, mas como algo antifrágil. O antifrágil aqui, a ideia é o de que, em geral, quando você coloca numa caixa onde tem uma coisa que não pode quebrar, você coloca lá, não é, o frágil, para que as pessoas tomem cuidado. O antifrágil está dizendo assim, olha, você não precisa tomar cuidado não, porque isso aqui foi feito para quebrar. Então, as coisas deste mundo, elas vão quebrar. O antifrágil é aquele que ele não lida com a questão da resiliência, nem com a questão do rigor que vai impedir que a vida se quebre e o mundo se quebre. Não, ele já sabe que isso tudo aqui está falido, que isso aqui de tempos em tempos vai falir, de que tudo aquilo que a gente constrói no mesmo dia se ergue, no outro dia ele cai, ele vai ao chão. E a pergunta é o que a gente faz quando ele vai ao chão. Então, se somos frágeis, o mundo acaba pra gente. Mas eu acredito que o sermão de Agostinho, e se você puder, leia esse sermão, ele é um sermão que desperta a igreja para pensar exatamente o contrário do quebrou, não dá mais certo, ou vamos nos adaptar a todas as situações numa espécie de estoicismo corajoso. Não. A gente não tem sangue de barata e a gente também não é dramático. A gente quebra e quando a gente quebra, isso não significa o fim. A mensagem do Evangelho, a visão cristã de mundo, é uma visão que tem criação, queda e redenção. A queda não dá a sua palavra final. A queda é a característica de tudo que existe nesse mundo. Nossos relacionamentos são fissurados, a gente pode experimentar a queda da economia de um país como a queda da nossa experiência numa empresa, do nosso trabalho, etc. Mas eu acho que diante de tudo isso, o que a esperança cristã nos ensina é que, ao contrário de colocar as nossas esperanças neste mundo construído por nossas mãos, a gente deveria colocar as nossas esperanças naquilo que é eterno. Daí esse pessimismo não ser um pessimismo niilista, ele ser um pessimismo com relação às coisas da terra, mas ao mesmo tempo uma espécie de resposta a uma convocação de Deus a confiar naquele que faz todas as coisas e que tudo aquilo que ele faz tem um propósito, tem uma razão de ser, tem um sentido. Então, eu queria encorajar a leitura desse livro, mesmo porque o final dele é uma coisa impressionante. Eu acho que tem coisas aqui, obviamente, que você vai chocar, porque são pessoas destruídas, são pessoas que apostam todas as suas fichas em algo que vai dar certo, como, por exemplo, os dois estudantes de filosofia, né, o Mathieu e o Liberot. Eles começam a estudar filosofia, veem que aquilo ali não vai muito para frente depois e resolvem fazer o seguinte, já que isso aqui não dá dinheiro, vamos montar um bar. Eles montam um bar e eles acham que eles vão viver a experiência mais feliz da vida, e é isso que vai acontecer. Ao montarem esse bar, e aí eles vão ter uma experiência de felicidade intensa, mas como Roma caiu, o bar deles também vai cair. A pergunta é como eles vão lidar com isso. E eu acho que vale a pena você dar uma lida nesse livro e refletir um pouco sobre a nossa tendência de nos escandalizarmos com o mundo que está quebrado. Será que, diante desse mundo quebrado, a gente deveria ainda se escandalizar? Ou será que o nosso escândalo diante de um mundo fissurado e que está sempre desmoronando diante de nós é só mais um engano de nós mesmos? Mais uma vez nos enganamos, acreditando que esse mundo é suficientemente seguro para nós. Então é isso, gente. Eu vou abrir aqui para as nossas reações aí, para as nossas perguntas. Eu acho que a gente já tem aqui algumas. Como se chamam... Então aqui o Gabriel pergunta, né? Como se chamam os sermões mesmo? Os sermões é De Exsidio Urbis. De Exsidio Urbis. Então, DE, né? Depois EXCIDIO URBIS. De Exsidio Urbis.
Se você digitar isso aqui e colocar Universidade de Coimbra, você vai com certeza encontrar esses sermões em português. Tá? Jonas, o que você acha da Escola de Filosofia de São Bento, do Mosteiro São Bento? Maravilhoso, ali tenho muitos amigos dando aula lá, gente que estudou comigo lá na PUC, que hoje ensina lá, muitos professores bons. Eu indico com certeza para o pessoal que quer estudar filosofia o Mosteiro de São Bento. Então aqui o Marcos Sena pergunta: qual destes 4 sermões de Agostinho mais te chama a atenção? Os 4 são muito bons, eles se completam. Eles vão falar sobre as 4 virtudes, eles vão falar sobre a apologética de Agostinho, sobre a acusação que fizeram a Agostinho, não é? Uma vez que o Império Romano está caindo justamente enquanto ele é cristão, então ele precisa fazer uma apologética e mostrar exatamente que uma vez que os cristãos diziam que a idolatria causava a ruína de um povo, por que agora está acontecendo isso, né? Então, esses 4 sermões são maravilhosos e são curtinhos, viu, Marcos? Dá para ler rapidinho, sem nenhuma dificuldade. Bom, o Arthur está perguntando aqui se tem como passar o nome dos livros citados, né? Então, vou repassar de novo. Boécio, Consolação da Filosofia. Esse é um livro bacana, vale muito a pena a leitura dele. Esse aqui tem já em português, se chama O Antifrágil, do Nassim Taleb, bem interessante. A biografia de Santo Agostinho, publicada pela Record, do Peter Brown, vale muito a pena a leitura dele. Excelente livro, né, para quem quer principalmente estudar Agostinho. E o Sermão sobre a Queda de Roma, do Jérôme Ferrari, que é um livro belíssimo aí, que a gente, hoje foi inclusive o pretexto para a gente conversar hoje aqui. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma pergunta? O Henrique está perguntando se essa live vai ficar salva. Vai sim, eu vou deixar disponível aí para que vocês possam sim, se fez algum sentido. Claro, a minha ideia hoje foi justamente conversar mesmo, colocar para fora aí as impressões. Como a gente leu esse livro e foi uma coisa bacana, eu quis passar isso adiante de alguma forma para a gente pensar nos dias de hoje, principalmente, né? Então, Pedro Paulo pergunta aqui se seria interessante ler os estudos de Agostinho antes. Não, Pedro, olha, é claro que se você conhece Agostinho, você vai ter um deleite na leitura desse livro. Porque se você conhece, por exemplo, se você leu as Confissões, você vai ver a primeira parte das Confissões, quando vai falar de Agostinho, que é um predador sexual, né? Agostinho, ele é uma figura dada aos desejos. Então você vai ver nesse livro essa marca presente exatamente aqui. É um livro, às vezes engraçado, às vezes pesado demais, né? Imagens soturnas, pesadas, né? Eu não sei se o Jérôme Ferrari é cristão, tá certo? Eu analisei essa obra meramente como um filósofo que escreveu uma obra de literatura, não sei se ele é um cristão. Tenho acompanhado, depois que eu li esse livro, óbvio, eu comecei a pesquisar mais sobre ele, a estudar um pouquinho mais para conhecer ele, né? Enfim, mas não precisa conhecer Agostinho para ler esse livro, não. Pelo contrário, eu acho que vai ajudar. Inclusive, o desfecho do livro é uma coisa, gente, absurda de bonita. Vale muito a pena a leitura.